Aula de número 36, já se passaram 35 aulas e essa é a aula de número 36. Vamos estudar nesta aula, então, o artigo 32. O artigo 32, ele traz um tema bem interessante, digamos que até um pouquinho polêmico, por que não? Porque isso já foi debate já aí nos balcões da justiça, entre legisladores, mas já tem já uma definição, a lei traz essa definição a partir do artigo 32, que é o que nós vamos estudar agora. E qual é esse tema? É possível anular uma sentença arbitral? Uma vez que a gente, vê ali no artigo 18 que não cabe recurso, aí a gente se pergunta, então é possível anular uma sentença arbitral? Sim, perfeitamente possível. Agora, quando se fala em anulação, desconsidere, viu? Quando se fala em anulação, a gente não está falando em recursos, tá? Isso é para deixar bem claro. Quando se fala em anulação, a gente também não está falando que a sentença ela está sujeita a ser anulada de qualquer maneira. Não, pelo contrário. Vimos na aula passada que a sentença arbitral produz os mesmos efeitos que têm as proferidas pelo Poder Judiciário e constitui título executivo. Então, quais são essas possibilidades de nulidade? Aí nós vamos ver agora quais são essas possibilidades, mas sem confundir as coisas, por isso que eu estou trazendo essa breve introdução. Então vamos ver quais são as possibilidades. Artigo 32 diz: é nula a sentença arbitral se o quê? Aí nós temos uma lista através dos incisos que vai falar que se acontecer algumas dessas coisas, sim, é perfeitamente possível que uma sentença arbitral seja completamente anulada. Então vamos ver quais são as circunstâncias. Inciso 1. For nula a convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, você pode ver que tem aqui um artigo 12 que eu coloquei. Nós estamos lendo a lei na íntegra, mas eu coloquei aqui só para lembrete esse artigo 12 em vermelho, tá? Porque eu quero informar dentro da lei da arbitragem, onde esse inciso está falando que, por exemplo, convenção de arbitragem, se for nula a convenção de arbitragem. Então eu vou abrir aqui a lei agora, ela vai aparecer para você nesse exato momento e nós vamos ver aqui o artigo 12 agora. O artigo 12, então, fala o seguinte, diz o seguinte, artigo 2, extingue-se o compromisso arbitral. E aí tem inciso 1, 2 e 3, que fala quais são as possibilidades deste compromisso arbitral se extinguir, Quais são as possibilidades? Aí eu não vou ler esses incisos, mas é só para mostrar para você onde que está, a questão do compromisso arbitral. Vou voltar aqui e dizer, e ler novamente, inciso 1, for nula a convenção de arbitragem. Então está explicado. Quando é que é nula a convenção de arbitragem? Quando um desses incisos aqui forem, feridos. Aqui, ó. Tá aqui, 1, 2 e o 3, artigo 12. Então você deve examinar isso daqui. Se um desses 3 incisos aqui foi ferido, estou usando essa palavra, não achei outra, foi ferido, o que acontece?
é nula a convenção de arbitragem. E se é nula a convenção de arbitragem, o que acontece também? É nula a sentença arbitral. Por isso que eu já falei em aulas passadas, e você deve estar atento com isso, que o compromisso arbitral ele tem que ser instituído pensando na sentença. Ele tem que ser amarradinho já para a sentença. Você não pode convencionar um compromisso arbitral sem pensar na sentença. E ele tem que estar correto. Quando é que ele vai estar correto? Quando ele cumprir os requisitos obrigatórios do compromisso arbitral. Além de cumprir os requisitos que são obrigatórios, existem outros requisitos que podem compor o compromisso arbitral que deixa ele ainda mais ajustado. E a gente já estudou isso nas aulas passadas, só não me recordo qual é o número da aula agora, que a gente já se passaram 35 aulas, não me recordo agora, poderia até anotar, mas não lembro agora, mas você pode consultar, que tem a aula que nós estudamos requisitos obrigatórios e também aqueles que não são, mas que podem compor o compromisso arbitral, tá? E que deixa ele mais ajustado ainda. Aí, se você fizer bem isso, você não corre o risco de cair aqui no inciso 1 e ser nula a sentença arbitral se for nula a convenção. Isso está falando dos requisitos obrigatórios, tá? Inciso 2 fala também uma outra possibilidade de ser nula a sentença arbitral. Inciso 2 diz: emanou de quem não podia ser árbitro. Esse tá fácil, eu coloquei aqui também em vermelho, artigo 13. Vamos abrir aqui a lei novamente e ver que no artigo 13 é que traz essa informação de quem pode ser árbitro. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Então aqui, quando fala que emanou de quem não podia ser árbitro, está falando daquele árbitro que não é capaz. Suponhamos que uma pessoa, um cidadão menor de idade, ele veio ali e se passou por maior e falou, olha, sou árbitro, tal, e aí então fez todo o procedimento arbitral. O que acontece? Vai ser nula porque emanou de quem não podia ser árbitro, porque tem que ser maior de 18 anos e ter a confiança das partes. A gente também já viu isso nas aulas passadas. E o que mais que possibilita a nulidade da sentença arbitral? O inciso 3 diz: não contiver os requisitos do artigo 26 dessa lei. Aqui eu não precisei colocar em vermelhinho ali, porque aqui já diz o artigo 26 que está se referindo a esse inciso 3. E o que diz o artigo 26 aqui? Aí você vai lá para o artigo 26, eu estou fazendo a rolagem aqui, né, da lei, né, de arbitragem, e aí você vê, são requisitos obrigatórios da sentença arbitral. Quais requisitos? Aí você vê 1, 2, 3, 4 incisos que você tem que prestar atenção para colocar na sentença arbitral. Não colocou um que seja, a sentença arbitral vai ser nula. Por quê? Porque não seguiu os requisitos que são obrigatórios, que diz aí no dispositivo, no artigo 26 dessa lei, da lei de número 9.307. Então, para você ver que são questões que são até óbvias, né? Porque se você não cumpriu, então a sentença não tem valor. E aí você, seguindo aqui, tem mais algumas informações. Inciso... deixa eu ver se eu pulei algum... Não, tá certo. Inciso 4 diz o seguinte: for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem. Aí eu coloquei um textinho em vermelho, nós estamos lendo a lei, mas eu coloquei aqui só para dar uma explicação. Por isso, deve ser feita uma leitura atenta da convenção de arbitragem
e a sentença. O que eu já falei em aulas passadas? Sentença arbitral, chegou o momento, o compromisso tem que estar do lado. Para quê? Para seguir todo o rito do compromisso. É disso que esse inciso está falando. Se não seguir o rito do compromisso, a sentença será anulada. For proferida fora dos limites da convenção. Ultrapassou os limites da convenção, daquilo que já está convencionado, está sujeita à anulação. Será anulada. Então tem que estar nos limites da convenção a sentença arbitral. Tá fácil de entender essa, né? Sempre o compromisso arbitral tem que ser instituído pensando na sentença. A sentença também, por sua vez, ela deve ser proferida, né, baseada no compromisso arbitral, porque não pode passar os limites do compromisso arbitral. Não pode passar dos limites do compromisso arbitral. O compromisso arbitral tem os seus limites e a sentença arbitral tem que estar limitado ao compromisso arbitral. E prosseguindo aqui, temos também comprovado que foi proferida por prevaricação, consussão ou corrupção passiva. A gente já teve aula específica sobre as questões que envolvem os crimes dos árbitros. Aula específica já tivemos sobre isso. Então, se foi comprovado, a sentença também será anulada. Aqui tem que eu coloquei em vermelho, isso aqui foi eu que coloquei aqui no slide, tá? A ler na íntegra que nós estamos fazendo a leitura, mas eu coloquei aqui tipo outro caso que o artigo 20, por exemplo, vai falar da questão a parte que pretende arguir questões relativas à competência, suspeição, impedimento. Então, isso que envolve o árbitro. Não vou ler tudo aqui, tá? Deixa eu já tirar isso daqui e voltar para cá. Então, se foi comprovado, isso já correu o processo. Lá está falando de um outro caso que há uma possibilidade também de fazer uma anulação ali do processo, porque foi comprovada a questão da corrupção passiva do árbitro, ou da suspeição, prevaricação, etc. E aqui já no momento que está sendo proferida a sentença, né? Se foi comprovado, isso depois, se foi comprovado, aí pode ser nula também a sentença arbitral. E a gente tem aqui, por fim, mais dois incisos, né, 7 e 8, que fala o seguinte: proferida fora do prazo, respeitado o dispositivo no artigo 12, inciso 3. O que diz lá no artigo 12, inciso 3? Vamos ver novamente? Abrindo a lei, novamente agora nós vamos lá para o artigo 12, e o inciso é esse aqui que está se referindo àquele outro inciso, né? O inciso 7. Tendo expirado o prazo que se refere o artigo 1º, inciso 3, desde que a parte interessada tenha notificado, que diz o artigo 11, inciso 3, o prazo para a preparação da sentença arbitral. Então, a gente rodou aí, deixa eu tirar a lei aqui novamente, isso. A gente rodou aí nos artigos só para responder isso daqui, ó. Proferida fora do prazo respeitado no dispositivo 12, inciso 13. Fomos lá para o artigo 12, inciso 3, aliás. Aí o artigo 12, inciso 3 falou, ela está lá no artigo 11, né? E aí fomos lá para o artigo 11. O que está lá? O prazo da sentença. Rodamos só para falar do prazo da sentença. Mas é bom a gente ter essa agilidade, né? Porque nós estamos usando uma lei só. Não estamos usando várias leis. Já pensou se você tivesse que abrir a lei tal, código tal, código de processo civil, código disso, o código daquilo, e ali
você fazer um estudo. Por isso que tem que ser advogado na arbitragem por direito. Então a gente está vendo a própria lei responde. A lei da arbitragem responde às questões dela mesmo. Você não tem que ficar pulando de galho em galho. Lógico, se você souber um pouco mais do direito, isso pode te ajudar também, mas não se preocupe com isso. A arbitragem por equidade é segmento da Lei 9.307, é o suficiente para você trabalhar tranquilamente. Inclusive, esse curso aqui, ele já é o suficiente para você terminar e começar a trabalhar. Porque aqui já está sendo mostrado versículo. Versículo é Bíblia. É artigo por artigo, né? Então, é exatamente isso. Foi proferida fora do prazo que foi convencionado lá no compromisso arbitral, o prazo da sentença, a sentença será anulada. Agora, se não houver prazo, segue a regra. Artigo 23. Prazo será de 6 meses, se não houver ali instituído um prazo. Ok? Vamos lá? Inciso 8. Forem desrespeitados os princípios que trata o artigo 21, parágrafo 2º dessa lei. Vamos ver lá o que diz o artigo 21, parágrafo 2º. Artigo 21, parágrafo 2º, diz o quê? Serão sempre respeitados no procedimento arbitral os princípios do contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. É exatamente disso que está falando, que se forem desrespeitados, principalmente a parte do contraditório, né? Aí já denota que o árbitro ele está sendo parcial, porque se ele ouvir uma parte e não está ouvindo a outra, ele está sendo parcial. Aí tem uma tendência de má fé que partir do árbitro, e isso, se comprovado, é nulo também a sentença arbitral. E nessa aula você viu as possibilidades de nulidade da sentença arbitral. É bom ficar atento com isso, seguindo as regras direitinho, para que a sentença se mantenha ali, né, após o término do compromisso arbitral. Vamos lá então? Nossa próxima aula. Vamos seguindo adiante.